Ok. Mas foi muito legal. E depois fomos ao Jardim Botânico. Que experiência maravilhosa, não? Já tiveram lá? Uma bênção, né? Tem um lugarzinho desse na cidade a gente mora, né? Bom, vamos compartilhar mais algumas ideias. Não repare que eu trouxe o presente de volta aqui, eu vou devolver depois, que eu não gostei dele. Pastor Custódio já ficou lá bastante. Vamos pensar um pouco sobre o que Deus tem para nós. Vamos ver se eles ajudam. Acho que eu posso deixar aqui um pouquinho. Está. Na minha início do ministério, eu tive a oportunidade de conhecer um médico pastor, pastor Hoffman, Dr. Hoffman, do Rio Grande do Sul, trabalhou em várias partes do Brasil, e ele contou uma experiência interessante. Ele estava vindo de São Paulo para o Rio de Janeiro, e quando estava se aproximando da cidade, ele chamou a aeromoça e pediu se poderia ir até a cabine do piloto para ver a chegada no Rio. Naquele tempo podia, algumas pessoas. E permitiram para ele. Ele contando então da experiência que ele teve. Que à medida que foi chegando, o voo foi chegando, estava escurecendo o dia, e ele viu uma luz muito forte, bem distinta. E quanto mais o voo ia se aproximando, aquela luz se transformou em uma cruz. E a cruz era Jesus. Jesus de braços abertos, né? E é esse o nosso Salvador, né? Hoje pela manhã tinha um grande número de pessoas ali, diante do Cristo Redentor, a figura, né? E estava acontecendo uma missa também, né? Um grupo religioso ali, né? E muitos participando, um momento assim bem especial. E a gente percebe que algumas pessoas passam por ali assim, como turistas, e outras passam com um sentimento de respeito e de reverência, que é uma coisa que está se perdendo no tempo em que nós estamos vivendo. Mas é impressionante como mesmo pessoas religiosas prestam pouca atenção nas palavras de Jesus. Tem um sentimento religioso, tem um apreço, até oram, né? Mas o que ele disse mesmo? E de maneira muito particular, o que ele está dizendo para nós hoje, nesse tempo em que nós estamos vivendo, em algumas circunstâncias que nós estamos passando também. Essa imagem do Cristo Redentor foi utilizada, em alguns lugares está sendo utilizado, né? No mês de novembro é chamado da prevenção do câncer da próstata, né? Esse mês que estamos terminando, o mês de outubro, está ligado ao câncer da mama. E há preocupações significativas em relação a esses dois tipos de câncer. Aí está a lista da incidência de câncer de mama e da próstata. Vocês percebem lá os números? De todos os tipos de câncer, é o que mais se está manifestando. E é um dos cânceres mais perigosos que tem. A sobrevivência é bem limitada. É bem limitado. Todo tipo de câncer que você vê ali, né? Esses estudos estão mostrando isso. No caso da mama, qual é o problema das células de câncer da mama? É que elas duplicam, e da próstata, elas duplicam a cada 100 dias.
Assim que se uma pessoa é acometida lá do lado esquerdo, você vê embaixo, a quantidade de células no corpo e a quantidade de anos. Se lá no primeiro ano apareceu uma célula de câncer, ou da próstata, ou da mama, a cada 100 dias ela vai multiplicando, assim que em 10 anos pode-se ter 1 bilhão de células cancerosas no corpo. Muitas vezes ela está em um nódulo, né? E esse nódulo vai aumentando de tamanho. Mas ele só é perceptível ao microscópio com o 8º para o 9º ano. E ao toque, 10 anos. Mais ou menos, na média. Isso significa que quando fez o toque e sentiu um nódulo, o problema já começou 8 anos, 10 anos antes. E aí ele pode tomar uma projeção significativa. Aí está um esquema, né, de como ela se multiplica. Começa lá com 200 dias, 1 ano, tá, vai 2 anos, 6 anos, 10 anos, o nódulo vai ter 1 centímetro, mas representa 1 bilhão de células malignas. O que significa que 100 dias depois, é preocupante, realmente preocupante, né? Lógico, naturalmente que aqui também tem um fator emocional que afeta. Se uma pessoa, uma mulher, é acometida do câncer da mama, mas tem um marido bom, amigo, companheiro, né? Com mais os cuidados, os tratamentos, assim, pode se curar. Se ela tem um marido ruim, encrenqueiro, problemático, a doença agrava. Nós temos os circuitos hormonais. Em estado de bom ânimo, de esperança, de alegria, de fé, desencadeia o circuito hormonal positivo, as endorfinas, serotoninas, né, e outros hormônios maravilhosos. Mas se a pessoa está amargurada, sofrida, angustiada, perplexa, desencadeia um circuito hormonal que a gente chama de negativo, né? E alguns hormônios que são produzidos que afetam e abaixam a resistência. Mas se o marido é ruim e morre no meio do caminho, ela é capaz de se curar. Porque, em vez de ser uma notícia má, vai ser uma notícia boa. Vai se libertar de um problema. Mas os riscos continuam aí. Os problemas continuam ligados a este assunto. Bom, naturalmente, por ser uma incidência tão acentuada, há estudos. Eles tomaram 47 pesquisas, selecionaram 15, não é? Submeteram aquilo a estudos, além do que já estava sendo apresentado, e concluíram que as pessoas que usam leite e os derivados, principalmente queijo, tiveram 68% maior incidência de câncer da próstata em relação aos que menos utilizam derivados. Da próstata, e vale para a mama também. Eles têm semelhança nesse sentido. Há um elemento no leite chamado beta-estradiol, que ele é carcinogênico para o câncer da próstata e da mama. O leite de vaca contém altos níveis deste IGF-1, que é um fator de risco de câncer. Na China, principalmente a China interiorana, não é, hoje, eles usam mais alimentos vindo de legumes, como verduras, legumes, frutas, cereais, não é? E 15% é de origem animal. Nos Estados Unidos, mais ou menos 30% é de origem vegetais e 62% é tudo de origem animal, principalmente os lácteos. Né? Se usa muita coisa, muitos embutidos, né? Muito processados lá. Então, resultados disso:
A incidência de câncer da próstata é de 1,7 para cada 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos é de 104 para cada 100 mil habitantes. Quanto mais se usa os derivados, leite, queijo, iogurte, essas coisas, tudo esses industrializados, processados, que é o que tem hoje, maior é o risco, tanto de câncer da mama quanto de câncer do seno. E aí tem mais informações relacionadas com esse assunto. Se fala do benefício do exercício para evitar. Eu estava lá numa rodoviária em Buenos Aires, esperando lá o transporte para ir para a cidade lá para dar um curso, e a capa de uma revista de notícias lá da Argentina, faz alguns anos, o título era Mala Leite. É um assunto em discussão. Em discussão sérias em nossos dias, porque o que vende hoje em mercado, primeiro que não é leite, é uma mistura, uma coisa. Também não é ovos. Se a gente vai olhar a produção disso, não é um alimento saudável, e eles favorecem processos inflamatórios. E esses processos inflamatórios trazem dificuldades. Ao câncer, há mais de 100 tipos de câncer. Alguns resolvem com mais facilidade, outros com mais dificuldade, e outros não têm solução. Quando se manifesta, já está tão avançado e a pessoa perde a vida. Em 2018, essa agência para a pesquisa do câncer da Organização Mundial de Saúde publicou uma nota interessante. O câncer no Brasil pode aumentar em 78% nos próximos 20 anos, a partir de 2018. Só vai piorar. Como mencionamos ontem à tarde, é a nossa oportunidade de ajudar as pessoas. Entender aquilo que é bom, que é positivo, que vai... A doutora Maria Paula, ela é do AC Camargo, hospital em São Paulo, que trata de câncer, é um centro de tratamento de câncer. Ela diz que o aumento do caso de câncer tem que ver com duas coisas. Uma, o envelhecimento da população, naturalmente, o desgaste que aparece, mas principalmente por causa de maus hábitos de vida adotados pelas pessoas. E o título da entrevista dela, da afirmação dela, assim, médicos, pesquisadores sempre dizem assim, talvez, possivelmente, é um cuidado que eles têm. Talvez a dieta seja um dos fatores mais importantes no surgimento das enfermidades e na cura dessas enfermidades que aparecem. Bom, mas esse não é o assunto importante na mensagem de saúde. Tem um fator importante, fator principalmente preventivo e curativo, do ponto de vista físico, da saúde física. Mas o que importa para nós principalmente, conhecer qual é a relação que tem a mensagem de saúde com o grande conflito. Com as estratégias relacionadas com o grande conflito. O grande conflito é uma guerra. É uma guerra entre as forças das trevas, liderada por Satanás, a serpente, o dragão, e contra a divindade. Veja que é uma temeridade, se colocar contra Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, onipotente, onisciente, onipresente. 2/3 dos anjos permaneceram lá. É uma ousadia, mas é o que está aí. É um conflito. E nesse conflito, no grande conflito, ele se dá em torno da pessoa humana. Satanás não pode atingir diretamente o Criador. Mas ele vai procurar atingir o Criador através da pessoa humana, de você, de mim, dos nossos filhos, nossos familiares mais chegados, da família da igreja, é por onde ele vai atuar. E Deus tem uma maneira de atuar e o Satanás tem uma outra maneira de atuar. Como que Deus atua ao nosso favor? Nos circundando com a sua força e proteção. Deus trabalha nos oferecendo uma proteção.
E Satanás trabalha criando ciladas, astutas ciladas para a gente derrapar e se afundar. Só que a gente precisa aprender como que essa armadura de Deus, essa força de Deus, esse poder de Deus, nos circunda e nos protege. E aceitar, ter um envolvimento com essa orientação divina, né? E por outro lado também conhecer quais são essas astutas ciladas. Logo depois da entrada do pecado no mundo, não sabemos quanto tempo, mas o livro Temperança, ali, edição antiga, na página 12, diz que Satanás fez um concílio com os seus anjos. E ele fez um pedido para os anjos. O que poderia se criar, se desenvolver para fazer o maior mal à família humana? E a Sr. White descreve de que vários trouxeram sugestões, mas como é próprio dele, ele não aceitou nenhuma, porque ele já tinha a ideia, não é? E muito boa, por sinal, uma ideia muito boa. Ele diz assim: vamos transformar os alimentos dados por Deus ao ser humano em venenos. E através desse processo, nós vamos ter o domínio completo sobre a raça humana. E desde então ele vem trabalhando nessa direção. E o primeiro produto, o primeiro fruto que ele tomou para transformar em veneno foi a uva. E transformou em álcool. E depois foi derivado outras situações que se apresentaram nessa direção. Então, uma declaração da revelação: foi mostrado a Adão que haveria degeneração moral, mental e física para toda a raça como resultado da transgressão. A transgressão, a natureza carnal, mencionei ontem, né? É um processo degenerador, físico, mental e espiritual, né? Até que o mundo se encheria da miséria com miséria de toda a espécie. Como é que vocês olham o mundo hoje? O mundo que nos cerca hoje. Não está nesse quadro aqui? Miséria de toda espécie. Todo tipo de enfermidade só vai agravar. A violência só vai agravar. A corrupção só vai agravar. Não é? Já tivemos um juízo, coletivo em relação. Então, mas a batalha decisiva está aqui, agora no nosso tempo. A luta decisiva, a batalha decisiva, né? Está agora, é o nosso tempo que está aqui, né? Apocalipse 12, 17, se lembra? E o dragão irou-se contra a mulher. Quem é a mulher? A igreja em todos os tempos, não é? E vai fazer guerra. Então ele sempre esteve em guerra com a igreja em todos os tempos, né? Mas de maneira muito específica, em Apocalipse 12, 17, está se referindo ao nosso tempo. E ele então vai fazer uma guerra, ele está em guerra contra o remanescente da igreja, não é? Aqueles que representam a igreja de Deus, o povo de Deus nesse tempo. E ainda dá a identificação: os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, não é? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Olha lá. Então, se é uma guerra, e nós estamos vendo aí guerra, né? Bem recente, né? Se é uma guerra, tem um ataque. Se tem um ataque, tem estratégia. Não existe guerra sem... Aliás, se tiver sem estratégia, perde logo, não é? Quem tem a estratégia tem que ter objetivos. O que ele quer alcançar com aquela ação? E para realizar a guerra tem que ter armas. Está claro para nós? Então, tem um grande conflito. Nós estamos envolvidos nesse grande conflito, não é? Já sabemos quantos estão lá, né, envolvidos nesse processo. Quem está envolvido nesse processo? Então, tem um ataque. Qual é o que vem em seguida? Tem uma estratégia. Quem tem a estratégia tem que ter o quê? Tem que ter o quê? O objetivo. E para alcançar os seus objetivos tem que ter? Opa, eu sempre perto aqui. Tem que ter armas.
Quais são as armas que está lá? Quais são as armas que o dragão tem usado nessa batalha? Então vamos olhar um pouquinho disso. Então, ataque, estratégia, objetivo e armas. O ataque. O Apocalipse 12 nos traz esse ponto. A estratégia. Revelação dada por Deus para esse período agora, pós 1863. As principais mensagens de saúde vieram a partir de 1863. Pós 1863. O que a revelação fala sobre a estratégia de Satanás? Ele ataca, ele tem uma estratégia. Olha para isso, irmãos. Ele está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. Já conseguiu. Ele não vai conseguir, ele já conseguiu. Se olharmos o mundo hoje como nós estamos, as grandes cidades estão se tornando secularizadas. Não é? Mas tem um segmento religioso muito importante, que é o fenômeno pentecostalista, ou pentecostalismo, que é um fenômeno espiritualista, em nome do Espírito Santo. Lembra que a revelação fala que antes do verdadeiro revivamento já viria um falso revivamento? Já está aí. Não vai chegar outro, já está aí. O falso revivamento já está, se apresentando. Então, seu mais forte poder, preste atenção nisso, que é uma revelação significativa no grande conflito. Seu mais forte poder ele exerce através do apetite. E este ele procura estimular de todos os modos possíveis. Todos os modos possíveis. Olha. O dragão ataca, ele tem uma estratégia. Qual é a estratégia? Através do apetite. E este ele procura estimular. Todo jeito que ele pode usar. Então você pega as mídias de hoje, seja televisiva, seja escrita, seja o que for, a cada página tem estímulos no apetite. Inclusive relacionado com a sexualidade, não é? Que também é chamado de apetite, ligado a isso lá. Então, a gente não pode esquecer isso aqui, irmãos. O apetite. Depois vamos voltar a esse assunto. Os objetivos. Olha, os objetivos. Que fala a revelação. O Redentor do mundo sabia que a condescendência com o apetite traria o quê? O que é debilidade física? O que é debilidade física? Enfermidades. Doenças. O Redentor do mundo sabia, não é? Que a condescendência, o que é condescender com apetite? É ter um apetite de maneira errada, não é? Tudo no nosso sistema é baseado em leis. Por que não é bom comer fora de hora? Porque existem leis da fisiologia, que precisa ter um intervalo entre uma refeição e outra, pelo menos 5 horas. Tanto na revelação, quanto nos estudos científicos de fisiologia, mostra isso. E o estômago, ele precisa de pelo menos 1 hora de descanso. E uma refeição completa vai trabalhar pelo menos 4 horas. Então você tem 4 horas de trabalho no estômago e 1 hora de descanso. Depois vai para frente, não é? Vai para o intestino e vai para os outros órgãos que vão trabalhar e processar aquilo que a gente comeu. Isso é lei. Então, se uma pessoa que toda hora está comendo, ele está quebrando uma lei natural, não é? Então ele está sendo vítima nesse processo. Tendo a debilidade física, e nesse processo, através do apetite, diz que adormece os órgãos perceptivos. E aonde é que estão os órgãos perceptivos? No lobo frontal, aqui. Adormece. E aí tem uma consequência.
Qual é a consequência? Não se discerne as coisas sagradas e eternas. Quando nós falamos da Nova Jerusalém, estamos falando do quê? Coisas sagradas e eternas. Quando nós falamos de salvação, de perdão, de redenção, de santificação, que assuntos são esses? Sagrados e eternos. Mas se a mente está afetada, não é? Se a mente está afetada, a pessoa não discerne. E sabe o que é pior? É que ela pega o que é sagrado, o que é eterno, ou melhor, desculpe, ela pega o que é comum e coloca no lugar do que é sagrado e eterno. E toma como sagrado e eterno. Isso acontece muito na música. Há muito da música. É interessante, por aí tem música gospel, rock gospel, balada gospel. Muito desses ritmos, se não cuidarmos, eles chegam até nós. Às vezes na igreja, em geral na vida particular, porque é bonita aquela música, é bonita aquela letra, e está lá no carro, está em casa e está ouvindo, né? Que essas músicas que vão ter um efeito sobre a mente. O que não é sagrado vai nos afetar, não é? E vai obscurecer. Então, olha, esse é um ponto. Não. O assunto de Satanás, do dragão, em relação ao apetite, não é levar a pessoa a ficar doente. Isso é secundário. É levar a pessoa a ter a mente afetada. Mas também não é a mente afetada para ficar louco. É viver normalmente, mas sem discernir as coisas sagradas e eternas como elas são. E esse é o grande risco. Então, quando a gente estuda a revelação, esse é o ponto de destaque. Então, qual é o objetivo? No grande conflito, o objetivo principal de Satanás, qual é? Enfraquecer e degradar as faculdades físicas e adormecer os órgãos perceptivos da mente. E isso ele já conseguiu, está conseguindo aí, é uma coisa impressionante, não é? Bom, para alcançar esses objetivos, tem que ter armas. E aí nós temos o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, que nos identifica pelo menos 11 dessas armas. 11 dessas armas. Eu relacionei aí 16 do que eu andei lendo, estudando, pesquisando, né? Mas até ali, má combinação, está no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. Volto a repetir, que eu acho que eu mencionei isso ontem, né? O livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, irmãos, não é um livro de conselhos sobre o regime alimentar. Né? Ele é um livro que apresenta para nós as revelações de Deus dentro da estratégia de Satanás no grande conflito. E coloca lá no livro pelo menos 11 dessas armas. E nos outros você vai encontrar. Então começa lá, comer fora de hora, o gosto pelo açúcar, o gosto pelos refinados, comer demais à noite, líquido às refeições, frituras, estimulantes, comer demais, condimentos, principalmente cravo, canela, pimenta, noz moscada, né? Aí diz assim, mas a pimenta é bom para curar a úlcera. Mas não precisa pimenta para curar a úlcera, tem outras coisas. Não é? A pimenta ela tem um efeito estimulante, né? Muito prejudicial, né? A música, eu ainda tenho colocado aí televisão, mas hoje a meninada não assiste mais televisão, né? A televisão é uma coisa secundária, hoje são as telas, né? É o computador, o tablet, o celular, né? Que vai trabalhar. Onde vai afetar isso? Apocalipse 12, Romanos capítulo 12. Lembra de Romanos capítulo 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto
Sinal, culto com entendimento. Não vos conformeis com este mundo, mas que haja uma renovação do vosso entendimento, para que possais compreender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, esse processo de compreendermos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, está intimamente relacionado com o cuidado do corpo. E isso está intimamente relacionado com a qualidade do culto. Culto se tem que ver com adoração. E adoração, nós temos o aspecto da adoração formal, que é aquela que quando a gente vem ao templo, colocamos a melhor vestimenta, né, o melhor calçado, nos preparamos mentalmente, aí a gente chega na família, no grupo, vamos cantar, vamos orar, vamos ajoelhar, vamos levantar, vamos ouvir a pregação, vamos recordar a lição. Você tem aí uma parte de um culto da adoração formal. Agora, tudo isso que fazemos no formal vai refletir durante a semana. E durante a semana, então, nós temos a adoração vivencial. Eu não sei se aqui ainda tem esse costume, né? Geralmente, quando a gente se assenta à mesa para tomar uma refeição, a gente faz o quê? Então, isso é adoração. Mas se aquilo que está sobre a mesa não representa a vontade de Deus, para esse tempo, é adoração vivencial? Percebe? Falando em termos do apetite, da comida, do que está relacionado com isso, e tem mais coisas, né? Relacionado. Então, toda aquela situação ali vai atingir isso aqui. Se a mente está obscurecida, afeta diretamente o corpo, não está afetado o corpo, que vai afetar a qualidade da adoração, não, o culto, que vai afetar a compreensão da vontade de Deus como sendo boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita, não é? Está ligado a isso. Onde é que vai atingir? A capital. Isso aqui é a capital do corpo, não é? Que governa, que controla o corpo. Aí o lobo frontal, que é a diferença entre os animais e o ser humano, é o lobo frontal. Se o lobo frontal é afetado, o ser humano passa a agir como os animais, por instinto. Mas o culto, ele é um chamamento para ser racional, com entendimento. Mas se o lobo frontal é afetado, seja por álcool, seja por tabagismo, ou seja por outras coisas, por outras drogas e outras coisas, se aqui é afetado, a pessoa deixa de ter um comportamento regido pela razão e passa a ter um comportamento regido pelas emoções. E vai agir por instinto, especialmente na sexualidade. E vocês estão ouvindo e lendo sobre a questão da sexualidade em nossos dias, não é? O que está acontecendo? É por instinto, e esse que é o perigoso. E quando vai nessa direção, finalmente vai alcançar a imagem e semelhança de Satanás, que é o que ele quer. Ele quer ser adorado, né? E é o grande risco de se ir nessa direção. Então afeta o lobo frontal, que vai afetar então a espiritualidade, a moralidade e o exercício da vontade. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Então, de todos os sistemas e todos os órgãos do corpo, em qual parte Satanás está mais interessado? É o estômago? É o fígado? É o coração? Ele está interessado aqui. Agora, se ele pode chegar aqui através do estômago, ele vai fazer. Se ele pode chegar aqui pela visão, ele vai fazer. Se ele pode chegar aqui pela audição, ele vai trabalhar nesse assunto. E ele faz tudo isso. É através do sistema digestivo, é através da visão, através da audição. Ele vai trabalhar, está trabalhando, né? E está tendo grande sucesso, né? Grande sucesso. Então, vamos ver um pouquinho disso aqui, né? Destrinchar um pouco desse. Bom, antes de...
conhecendo essa revelação, essa mensagem, é uma coisa maravilhosa para nós. Por quê? Porque a revelação diz assim: o mais forte poder de Satanás ele exerce através do apetite. Então, se a gente aprender a controlar o apetite, administrar o apetite com base na orientação divina, o que vai acontecer? É como se pegasse a cabeça da serpente assim, olha aqui, ó, segurança. E se a cabeça da serpente está lá presa assim, qual é o poder dela? Qual é o poder dela? Percebe? Então, a mensagem de saúde tem essa característica de colocar à nossa disposição, colocar às nossas mãos um mecanismo, um meio de controlar a serpente. Não por nós, pelo Espírito. Porque a gente não consegue vencer as dificuldades do apetite sozinho. É uma obra do Espírito em nossa vida. Mas a gente sabe que é aquele o caminho. A gente vai saber pelo que está orando, vai saber o que está pedindo. Não é? E aí Satanás deixa de ter o seu mais forte poder sobre o filho, sobre a filha, sobre o parente, sobre a vida da gente, sobre o cônjuge. É interessante saber disso? Ou é surpreendente? Veja como Deus facilita o nosso caminho. Se a gente ficar concentrado na mensagem de saúde, porque vai resolver problema de câncer, problema disso, problema daquilo, esse é um assunto. Mas não é esse o assunto mais importante. Porque nós podemos até ficar com câncer, perder a vida, não é? Por uma situação ou outra, mas estar garantido para estar no novo céu, na nova terra. Não é a doença que muitas vezes podemos ser acometidos que vai nos impedir de ir no novo céu, na nova terra, mas uma mente obscurecida, que não entende as coisas sagradas e eternas, pode nos deixar fora. E Jesus falou isso, né? Que os enganos dos últimos dias seria de tal ordem que, se possível, enganaria os próprios escolhidos. Então, que ele domine o mundo secular, domine o mundo oriental, domine o mundo asiático, domine o mundo africano, domine para lá, tudo bem. Mas o que ele não pode entrar na igreja. A igreja que tem essas revelações há mais de um século, tem essas informações à nossa disposição, não é? Para a gente orientar e ajudar nessa direção. Então, comer fora de hora. Comer fora de hora. Muitos comem a toda hora, a despeito das leis da saúde. Depois, a mente fica obscurecida. Como pode os homens ser honrados com iluminação divina quando são tão descuidados em seus hábitos, desatenciosos para com a luz que Deus tem dado com relação a essas coisas? Que coisas? Não comer fora de hora. Uma coisa simples como essa. Não é tão simples. Eu lembro minha sogra, ela tinha a bolsinha dela que ela levava, né? Bolsona, né? E lá tinha balinha, tinha docinho, tinha chocolatinho, e toda hora ela estava comendo alguma coisinha, né? Não é meio comum isso? Levanta de manhã, não come nada, daí 10 horas come, 11 horas belisca, meio-dia, mais não sei o quê, 2 horas, 3 horas da tarde, à noite. Antes de deitar, vai lá e come mais um pouco, abre a geladeira, né? E pega, comer fora de hora. Também comer fora de hora não tem horário certo para comer. Um dia toma o café da manhã às 7, outro dia às 8, outro dia às 9, outro dia não toma. Almoça meio-dia, outro dia 1 hora, outro dia 2 horas, 3 horas, outro dia não almoça. Janta às 7, ou janta às 8, ou janta às 9, não tem horário. E tem gente que se orgulha disso. Não tem horário para comer. Coma a qualquer hora, né? Come qualquer coisa. Onde vai afetar? Aqui. Aqui. O que diz lá? A mente fica obscurecida. E não vai discernir as coisas, vai ter dificuldade para discernir as coisas sagradas e eternas. Já andaram na neblina? Tem neblina por aqui? Já tem, né? É assim, ó. É uma ilustração do que é uma mente obscurecida. Já andaram na neblina? Quanto é que a gente enxerga na frente? É isso que Deus está dizendo.
Uma mente obscurecida, nós enxergamos 2 metros, 3 metros, 5 metros na frente. Mas a gente precisa enxergar mais longe, não é? Quem aprende a ver com os olhos do profeta, está aprendendo a ver com os olhos, e ele vê, primeiro, ele vê mais detalhe, e ele vê mais longe, mais longe. Para isso veio a mensagem de saúde, irmãos, para nos ajudar, né? O gosto pelo açúcar, isso aí tem muita informação, né? Páginas e páginas na revelação, e hoje na ciência, né? O açúcar não é bom para o estômago, causa fermentação, obscurece o cérebro e ocasiona mau humor. E geralmente o que se come fora de hora é coisa com açúcar. Aí você tem 2 armas, 2 mísseis para bater lá no cérebro, né? Não é isso mesmo? Balinhas, docinhos, biscoitinhos, tudo tem açúcar, né? E come fora de hora. Então você tem 2 armas, não é? Causa fermentação. A doutora mencionou isso ontem, né? A fermentação do açúcar vai produzir álcool que vai para onde? Para o cérebro. Então o estômago se torna um alambique, uma produção própria de álcool. Ah, mas eu não bebo. Não bebe pouco. Não bebe pouco, né? E ocasiona mau humor. Assim, eu não mencionei isso, porque é outro estudo, né? Outro tempo. Mau humor é característica da natureza carnal ou da natureza divina, espiritual? É óbvio, né? Então, às vezes a pessoa está lutando com a vida cristã, querendo ser paciente, querendo ser amigo, querendo ser perdoador, querendo ser misericordioso, e não consegue. E não sempre, nem sempre, não é? Mas muitas vezes está sendo afetado pelo uso de coisas que vai gerar reações químicas, físicas dentro do corpo, né? Vai afetar a mente fica obscurecida. O gosto pelos refinados. Os refinados, beneficiados, principalmente de cereais, né? Eles são amidos. E amido se transforma em açúcar. E açúcar que não é aproveitado pelo corpo, para transformar em energia, transforma em gordura. O corpo guarda como gordura, não é? Dentro do corpo. Mas fizeram estudo, irmãos, sobre os chamados carboidratos refinados. Quais são os carboidratos refinados? Pão branco, arroz branco, massa, açúcar, né? Tudo isso são refinados. Tem muito amido ou já tem muito açúcar. Você pega, por exemplo, um almoço brasileiro. Arroz, feijão, batatinha. Usam batatinha, né? Batatinha frita, alguns ainda comem com pão, né? Ali, é muito amido. 60% do feijão é amido. É bom, mas é amido. 90% ou mais do arroz branco é amido. Aí, se comer batatinha, é mais amido. Se tomar um refrigerante ou um suco, é mais açúcar. Se comer uma sobremesa, é mais açúcar. Percebe? E é muito comum isso, não é? Muito comum se servir de uma refeição, servir de um refrigerante e ter uma sobremesa, não é? E fazer oração antes de comer. Tem senso? Tem senso para isso? Olha, isso é pesquisa, estudos, 70 mil mulheres, não é? Consumo de carboidratos refinados pode aumentar o risco de depressão, principalmente entre mulheres depois da menopausa. Está com depressão, vai buscar o socorro onde tem, não é? O que sai de lá? Uma receita com remédios. Alguns são tarja preta, né? Não tem esse nome, né? Tarja preta, né? Que também vai contribuir para deixar a mente para baixo, não é? Quanto mais, esses estudos, quanto mais cereais beneficiados, quanto mais açúcar, maior é o risco de estados depressivos. Vai afetar a mente, né? Comer demais à noite. Tem um capítulo no Conselho sobre o Regime Alimentar falando disso. Como que isso afeta
afeta o sono, a pessoa fica mais cansada, a digestão não faz direito, vai prejudicar o apetite para a refeição matutina, não é? De alguma forma vai afetar a mente. Há um texto da Revelação que afirma que durante as horas do sono, o estômago não pode estar digerindo alimentos. Mas se a pessoa comeu queijo à noite, proteína à noite, qualquer tipo de proteína, não é? Ela precisa pelo menos 3 a 4 horas para fazer a digestão. E se for carne, 5 a 6 horas. Mas ela comeu e daí 2 horas vai dormir, 3 horas vai dormir. Aí não descansa. A mente não descansa. E nem o físico. E quando ela não descansa, a mente não descansa, vai ter problemas, né? Eu não coloquei aqui os textos, mas as frituras trazem problemas muito sérios. Eles fizeram experiência com ratos em laboratório. E como é que chama aquele negócio cheio de dificuldades assim? Labirinto, né? Labirinto. E colocaram lá, numa ponta do labirinto, coloca alimento, né? Um prêmio. E aí eles colocam, entra aqui. E os ratinhos facilmente achavam a passagem para chegar lá para comer. Aí eles deram uma quantidade de gordura proporcional que nós adultos comemos, de fritura, dessas gorduras, né? Eles perdiam, não achavam o caminho. Não achavam o caminho. Aí suspende. 2 semanas depois eles encontravam o caminho. Isso é uma coisa interessante, não é? O que pode acontecer dentro do nosso corpo. É um assunto que vale a pena a gente estudar, né? Não só o que faz mal fisicamente, como afeta o fígado, né, o sistema, mas como vai afetar a mente, né? Os estimulantes, o mais popular estimulante que existe, irmãos, é a cafeína, né? Então, todos os refrigerantes são cafeinados, todos eles são cafeinados, né? Até o guaraná, né? Cafeinado. O fruto guaraná tem mais cafeína do que o fruto café. Então, é um risco. Olha o que diz lá a Revelação. O uso de estimulantes antinaturais é danoso à saúde e tem influência obscurecedora sobre o cérebro, tornando impossível apreciar as coisas eternas. Impossível. E hoje esses refrigerantes são vendidos assim em garrafões, né? Garrafas de 2 litros. Outro dia eu vi uma propaganda, leva 2,5 litros e paga 2. Aí você olha os carrinhos que saem do supermercado, a metade dos carrinhos são aquelas garrafas de refrigerantes. Até o design das geladeiras foi alterado para comportar aquelas garrafas grandes. E é barato. É uma infelicidade, é barato, né? E a pessoa toma de litro aquilo, uma coisa impressionante, né? O que está lá, onde vai afetar? Os cérebros. Agora, cada um desses, irmãos, cada um desses tem a capacidade de levar ao obscurecimento do cérebro, enfraquecer o cérebro, diminuir a vitalidade do cérebro. Agora, quando junta tudo, e geralmente junta tudo, não junta? Diariamente se come fora de hora, diariamente se usa açúcar, diariamente se come uma terceira refeição abundante, diariamente se usa líquido às refeições, se usa fritura, se usa estimulante, e se come demais dessas coisas. E o que fala a Revelação sobre comer demais? Comer em demasia, mesmo que se trate de alimentos simples, insensibiliza os nervos sensitivos do cérebro, enfraquecendo a sua vitalidade. Quando é que se come demais? Quando toma líquido às refeições. A pessoa que toma líquido às refeições, qualquer líquido às refeições, a primeira coisa que vai para o brejo é o senso da saciedade. A pessoa não para, não sabe parar, né? Normalmente, quem toma líquido às refeições come entre 30% a 40% a mais do que ele comeria se não tomasse líquido às refeições. Quando é que se come demais? Quando se come tudo cozido. Não se usa nada cru. É sopa, mingaus, e tudo cozido. Ou frito.
Não tem problema de comer cozido, pode-se comer cozido, não é? Cozido no vapor, cozido na água, não deveria ter frituras, não é? Mas precisa se comer coisas cruas. Cereais integrais, você não vai comer cru, mas é integral, não é? Mas também não pode ser aqueles pão de trigo chamado de integral que você pega é massa, pega uma massa assim, que faz mal aquilo, não é? À noite, por exemplo, a recomendação é comer pão torrado, para facilitar a digestão. Está lá tudo na revelação. Das 3 refeições que deveria ser, a terceira é bem específica, não é? A ênfase em fruta e cereal torrado. Comer demais, não é? Vida sedentária leva a pessoa a comer demais. Então, tomar líquido às refeições. Vida sedentária, comer mais cozido do que muito cozido e pouco cru, tudo vai facilitar. Comer demais, não é? E leva a pessoa dentro, vai afetar a mente, né? Vai afetar o cérebro. Queridos, esse aqui é o ponto da reforma de saúde. Não é ser motivado a fazer reforma de saúde para não ter câncer, para não ter diabetes. Vai ter esse benefício. Na maior parte vai ter, porque tem outros fatores, né, que nos atingem, não é só comida. Mas o ponto de Deus com a mensagem de saúde é isso aqui. E não é uma coisa para o ano que vem, para daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, né? É coisa de hoje, que nos atinge hoje, não é? Que nos afeta hoje. Os condimentos, eu não coloquei aqui, mas ela diz claramente, afeta o cérebro. Pimenta, cravo, canela, noz moscada, isso ela cita. Né? Todos esses temperos picantes. Azeitona é boa, mas tem azeitonas temperadas, não é? Tem excesso de tempero, muito sal, então precisa ter cuidado. Azeitona é maravilhosa, mas se aquelas excessivamente temperadas, não é o melhor, né? E tem outras coisas que são fermentadas, né? E são picantes, trazem problema para a gente, né? E aí nós temos também a questão do... desculpe, está aqui. Da opção proteica. A carne. O que Deus fala sobre esse assunto nos nossos dízimos? Não é? Como uma fonte de proteína, mas o que ela fala? Olha, pelo uso de alimentos cárneos, a natureza animal é fortalecida e a natureza espiritual é enfraquecida. O que significa fortalecer a natureza animal? E o que significa enfraquecer a espiritual? Vai deixando de agir pela razão e vai agir pelo instinto. E repito, irmãos, isso afeta diretamente a sexualidade. Né? O animal, ele é estimulado na sexualidade pelo odor, pelo cheiro. Se a fêmea não está no cio, não acontece nada. Mas se a fêmea entrar no cio, ele fica desesperado. O macho, né? Fica desesperado. Não tem o que segura. Esse é o ser humano, o homem, a parte masculina, na questão da sexualidade, ele é estimulado pelo que vê. E hoje é um tempo que se tem coisa para ver. Tem coisa para ver, está lá. Você abriu uma página noticiosa na internet, lá do lado está. O estímulo. Mas se a mente dele está afetada, e se afetada para agir pelo instinto, não tem fidelidade. Fidelidade não é algo inerente à natureza humana. Fidelidade é uma atitude espiritual, é desenvolvida, é uma escolha que se faz. Fidelidade em todos os sentidos, mas fidelidade no matrimônio não é algo que... Se a mente está focada, né, afetada para andar nessa linha do fortalecimento da natureza carnal, é instinto. É instinto. Ele age por instinto.
Aí a pessoa diz, mas o meu amor vai... Não tem. É quase impossível. Olha, uma pesquisa não faz muito tempo. De cada 10 casamentos, 7 terminam antes de 10 anos. E aí, separa, né? Quem é a maior vítima em separação? Geralmente é a mulher. Porque o homem de 50 anos, 60 anos, ele arruma uma de 30, 25, de 40, se tiver dinheiro, né? E a situação para mulheres, ela fica com filhos, né? E tem que batalhar, tem que lutar, né? Para poder estudar os filhos, para colocar, né? E vai... fidelidade, né? Fortalece a natureza carnal, enfraquece a natureza espiritual. Um regime de carne desenvolve o animalismo. O desenvolvimento do animalismo diminui a espiritualidade, tornando a mente incapaz de compreender a verdade. Incapaz de compreender a verdade. E Deus orientou para evitarmos, né, o uso da carne, porque Ele sabia que esse regime suscitaria doença e insubordinação. Eu sei que vocês vão ter aquelas perguntas, vocês não, né? Mas uns têm aquela pergunta, mas Jesus não comeu carne, né? Os anjos não comeram, Abraão não comeu. Aí você tem um assunto de verdade presente. Abraão foi antes ou depois da saída do povo do Egito para Canaã? Foi antes ou depois? Foi antes. Vocês não acham que algum daquele pessoal do Egito, lá saindo do Egito, foram para Moisés e disseram assim, mas por que agora só esse maná? Essa monodieta de sabor doce? Se o nosso pai Abraão comeu carne, se ele deu carne para os visitantes que eram os anjos lá, porque agora era outro tempo, era o tempo da saída do Egito para a terra de Canaã. Tinha um processo de educação nesse período. E qual é o processo de educação? Aprender a viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual foi o pecado de Eva? Tinha uma palavra de Deus e veio uma segunda voz. Tinha a voz de Deus todo o entardecer e veio uma segunda voz. E ela ouviu a segunda voz, a outra voz. Então, quando o povo estava saindo do Egito para a terra de Canaã, o aprendizado que eles precisavam ter era esse: aprender a viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o programa lá alimentar não era um programa alimentar, era uma disciplina para aprender a viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o que tem hoje de orientação no Espírito de Força, irmãos, sobre reforma alimentar e outros aspectos, não é o problema da comida. É aprender a viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual é a palavra que saiu da boca de Deus sobre esse tempo? Só tem 2 ocasiões na história do povo de Deus, tirando o Éden, que ele pediu um programa alimentar diferenciado. Quando saiu do Egito e veio para Canaã, e agora que nós estamos indo para Canaã celestial. E a Sora White é muito clara quando ela diz: cereais, frutas, verduras, nozes, aquele programa lá, né, baseado em plantas, é o regime dietético que Deus escolheu para o seu povo nesse tempo. Então é aprender a viver de toda a palavra que sai da boca de Deus, não é? No que refere à comida, é aprender a viver com um programa baseado em plantas, não é? Sobre má combinação de alimentos, o que é que ela diz? Há fermentação e o cérebro fica confuso. Então mistura-se muita coisa. Vai fazer uma vitamina, né? É leite, é germe, é castanha, é fruta, é mais não sei o quê. Põe 10 coisas. Um anula o benefício do outro. Aí vai almoçar, é salada, é arroz, é feijão, é batata e... que mais? É refrigerante, é sobremesa, é muita coisa. Então não combina bem, não é? Esses alimentos, essas misturas, vai fermentar, vai dar confusão nos cérebros. Não é? Percebe as armas de Satanás? Não é? O que ele quer alcançar, onde ele quer chegar, onde ele quer chegar, não é? Aí isso tem que ver com vida sedentária, ausência de exercício, não é? Como que vai afetar o cérebro, tem que ver com repouso,
Se não tem bom repouso, vai ter fadiga, vai ter cansaço. Esses 3 médicos aqui, os cientistas, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 2017, estudando o assunto do sono, do repouso, nessa universidade e em uma outra universidade também. Os participantes que dormiam 5 horas ou menos por noite têm 71% mais chance de ter depressão. O que dá depressão no cérebro? O que acontece? E, além disso, 48% mais chance de criar pensamentos suicidas. Uma outra pesquisa fala em 64% pensamento suicida. Vai afetar o cérebro, dormir pouco. Não, mas eu durmo só 4 horas, 5 horas, não tem problema, para mim está bem, não é? A fadiga física por dormir pouco vai levar a tudo isso aí que vocês têm ali, né? Instabilidade psíquica, impaciência, intolerância consigo e com os outros. Vai afetar tudo. Até a respiração, o ar que respiramos afeta eles, Ficam confusos os pensamentos e baixam-se sombras sobre o espírito. Se a pessoa não respira um bom ar e não respira o ar, né? Vai afetar o cérebro. Então a mensagem de saúde tem que ver com todos esses aspectos, né? O que é o envolvimento nisso? E sobre a música poderia-se falar muito nesse sentido, né? O que está ligado. E sobre as telas também, que é o que está hoje ali, né? Ligado a esse assunto das telas. Terrível. Os estudos estão mostrando umas coisas impressionantes o que está aparecendo. Já tem os viciados em telas, né? Já tem profissionais da área de saúde para ajudar os viciados na tela. O que afeta? Como que afeta o cérebro? Quem não dorme bem tem mais transtorno de irritabilidade, de comportamento e pode apresentar dificuldades na aprendizagem. Uma pediatra estava trabalhando disso. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Vou passar rapidamente isso aqui. Quanto é que custa fazer uma reforma de saúde? Financeiramente. Olha lá. Para ver menos televisão, ficar menos tempo no computador, menos tempo no celular, gasta mais ou gasta menos? Para ter uma seleção melhor de músicas, gasta mais ou gasta menos? Para aprender a respirar um bom ar, ou onde nós estamos, e aqui, por exemplo, tem um bom ar relativo, né? Gasta mais ou gasta menos? Dormir um pouco a mais, 7 horas de sono por noite, gasta mais ou gasta menos? Um pouco menos de televisão, um pouco menos de computador, um pouco menos de celular, vai gastar mais ou vai gastar menos? Colocar um pouco de exercício, de atividade física, gasta mais ou gasta menos? Combinar melhor os alimentos, em vez de misturar 8, 5, 6, 7 coisas, 3 num dia, 4 no outro dia altera, né? Vai gastar mais ou vai gastar menos? Substituir a carne. Outro dia lá em Minas, eu fiz uma experiência com amêndoa. Amêndoa é caro, não é? Em São Paulo é em torno de R$100 o quilo. Você não precisa mais de que 12 ou 15 amêndoas em uma refeição para dar uma quantidade de proteína razoável, porque tem proteína de outras fontes, né? E aí eu fui contar quantas amêndoas tinha num quilo de amêndoa, 1.100 amêndoas. Se a pessoa comer 20 amêndoas numa refeição, mas pegar 1.000 e dividir por 20, dá para 50 refeições. Percebe? É claro que não tem o sabor da carne, né? Mas a carne ninguém come se não tiver temperado, não é? As outras coisas também tem que temperar, não é? Mas é possível, é uma aula que a gente dá para explicar como se gasta menos usando a carne. Mas só para ilustrar aqui o assunto da carne. Quanto é que está custando 1 quilo de carne boa? Bom, vocês não sabem que não comem, né? Então, mas geralmente uma boa carne custa entre 40 e 50 reais, não é? Para comparar com amêndoa, né?
Agora, se for comparar com a soja, por exemplo, que também é uma coisa muito rica, o amendoim, que é muito rico, você tem na faixa de 20, 25, né? Ou talvez até um pouco menos. Mas se você pagar R$40 um quilo de carne, um quilo de carne para uma família de 5 pessoas, dá para quantas refeições? Tem ideia? 2 refeições? Mas vamos dizer que dê para 2 refeições. Você pagou 40, quanto vai custar por refeição? 1 quilo de carne para 5 pessoas. 20, não é? Tá. Se você pegar amêndoa, 1000 amêndoas, divide por 20, não precisa ser 20, mas divide por 20. Você tem 50 refeições, mas tem 5 filhos, então dá 10 refeições. Aí você gastou 100 o quilo, divide por 10 refeições, dá R$10 o quilo. Metade do preço. Isso vale para castanhas. Agora, se for amendoim, a soja também é mais em conta, né? Se for lentilha, se for ervilha, se for coisa assim, tudo é mais em conta. Então é possível, né? Dentro dessa linha. Bom, para evitar os condimentos que são prejudiciais, quanto é que se gasta? Quanto se gasta mais por comer menos? Não tomar líquido das refeições, não tomar refrigerante. Quanto que a gente vai gastar mais para tirar os estimulantes? Quanto que vai gastar mais para evitar fritura? Gasta mais ou gasta menos? Quanto gasta mais evitar tomar líquido das refeições? Quanto gasta mais, em vez de tomar uma terceira refeição abundante, comer melhor de manhã e à noite uma refeição leve? Talvez vai empatar, não é? Quanto gasta mais evitar os refinados? Por exemplo, o pão integral, o trigo integral é mais caro. Mas provavelmente você vai comer uma fatia, vai comer pão, você come 2 fatias de pão integral, vai comer 4 ou 5 de pão branco. Não é assim? E às 10 horas você já está com fome. Mas você come 2 fatias de pão integral, ao meio-dia você não tem fome, porque comeu outras coisas também junto, né? Cereal integral, foi lá. Quanto a gente gasta mais para evitar o açúcar? E tudo que vem com açúcar, não é? Bolo, bolacha, doce, bombom, chiclete, aquela coisa toda. Quanto que se gasta mais aprender a comer na hora certa e não comer fora de horas? Aí. É uma grande reforma de saúde. Aí vamos colocar coisas boas no lugar, né? Tomar água, respirar bem, atividade física, alimentação baseada em plantas, exercício físico. É isso aí. É a reforma de saúde que Deus está propondo. Permita dizermos, eu vou embora e não incomodo mais vocês, né? O que Deus pediu para o seu povo na saída do Egito para Canaã foi muito mais difícil do que Ele está pedindo para nós hoje. Muito mais difícil. Era uma monodieta de sabor doce. Vocês gostam de manga? Como seria ir para um acampamento de 5 dias e primeiro dia manga, segundo dia manga, terceiro dia manga, quarto dia teria alguém no acampamento? Mas Deus não pediu para nós comermos manga 1 ano, 2 anos, 10 anos, vindo até a volta de Jesus. Ele falou cereais, frutas, verduras, hortaliças. Cereais têm as raízes. Pode comer cozido, assado, cru, não é? Só não frito. Só não frito. E quando se vai nessa direção, é isso aí, ó. Percebe? O que Deus está pedindo para nós é algo possível. Agora, Deus também não está pedindo para a gente fazer uma mudança da noite para o dia. Ele só quer ver a direção, né? Você pega todos esses itens que estão ali e diz assim, qual é o mais fácil? Ontem alguém falou isso aqui, né? Acho que foi a doutora, né? Qual é o mais fácil? Começa por ali. Ah, mas pastor, vai demorar 6 meses. Para Deus não tem importância. O importante é a gente começar. Se comer fora de hora é o problema, difícil, vai pedir para o Espírito, vai tomar nessa linha. Vai pedir forças do Espírito de Deus, né? E eu queria só terminar, vou passar rapidamente aqui, para a gente mostrar para vocês ali essa questão do Espírito.
Como que funciona? Ali, depois vocês podem ver, esses slides vão estar aí disponíveis, né? Dentro do grande conflito, irmãos, como é que Deus trabalha esse assunto para a nossa proteção? Aqui. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela morte substituta de Cristo. Ele morreu por nós. É a sua morte na cruz que nos dá o privilégio da salvação. Mas uma vez salvo, Deus vai trabalhar em nós a santificação. Nesse processo da santificação, Ele nos coloca dentro de 2 muros de proteção, que é a lei moral e a lei natural. Antes da cruz, a lei condenava. Depois da cruz, ela é a nossa proteção. Se desprezamos a lei, desprezamos a proteção, tanto física quanto espiritual. Nesse caminho, quem opera em nós a santificação é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai gerar em nós o fruto. Então, o que vai resultar dessa caminhada do salvo? Ser transformado à imagem e semelhança de Cristo. E qual é o fruto do Espírito? Bondade, paciência, tolerância, perdão, misericórdia. Ora, se não dorme bem, já amanhece irritado. Se usa açúcar, vai ter mau humor. Se está cansado, a mente fica... Se a mente está obscurecida, nem percebe essa... Percebemos? Esse é o papel da lei natural e da lei moral. Proteção, nos ajudar, nos dar direção no caminho, nos colocar em condições do Espírito operar em nossa vida. E por isso diz a revelação, tornar clara a lei natural, instar para que seja obedecida, eis a obra que acompanha a mensagem do terceiro anjo, para preparar um povo para a volta de Jesus. Se quiserem ver mais sobre isso, pode entrar nesse site, lá vai ter algumas dessas palestras, orientações, né? Aí vocês podem... Estamos começando agora, né? Colocando os materiais ali, já tem alguma informação muito interessante, mas pode crescer nessa direção. Lá vai estar os livros da Elisa também, alguns dos seus conteúdos, né? O máximo que pudermos colocar, né? Mas o ponto principal é aquele ali, não? Que Deus falou para nós, né? Preparar um povo para a volta de Jesus. Vamos colocar em pé? Bom Pai Celestial, somos especialmente agradecidos por sermos objeto do recebimento de tantas informações privilegiadas, do Senhor ter tomado a Tua serva e dado a ela um ministério de 70 anos, e através deste ministério, fazer chegar até nós as informações mais importantes para nos proteger das astutas ciladas de Satanás e nos cercar com a Tua bendita proteção. Que esta graça maravilhosa continue sobre Teu povo aqui nesta igreja, sobre a sua liderança também ministerial, e que os planos para o futuro, presente e futuro, continuem sendo ricamente abençoados pelo Senhor. Por Jesus. Amém, Senhor.